Eu estava saindo às escondidas com Vivian Shaw, a melhor amiga rica da minha mãe, há 5 anos. 5 anos escondidos. Um dia, minha mãe de repente me disse, mais tarde, Vivian vai trazer esse namorado secreto do qual ela tanto se escondeu nesses 5 anos para que o conheçamos. E você? Você também não tem uma namorada misteriosa? Onde ela está? Perguntou. Fiquei sem palavras na hora. Rapidamente inventei uma desculpa e fui para o meu quarto ligar para Vivian. Ela desligou a chamada e mandou uma mensagem dizendo que estava numa reunião. Tocou a campainha. Abri a porta e lá estava Vivian, de braço dado com um jovem. Assim que Vivian me viu, congelou. O sorriso dela se tensionou e ela me perguntou, o que você está fazendo aqui? É meu filho. Onde mais estaria? Que pergunta tão estranha, disse mamãe imediatamente, dando um passo à frente para fazer Vivian e seu jovem namorado entrar. O tempo todo Vivian me lançava olhares frenéticos, suplicando em silêncio que eu seguisse o roteiro. Ver os gestos tão íntimos deles me apertou algo por dentro, mas ainda assim forcei um sorriso à mesa. Conversavam e riam com naturalidade. Vivian aceitava abertamente as garfadas de massa que o rapaz lhe dava. Nenhuma vez ela me olhou. Contendo a raiva, mantive a compostura. Até adicionei o jovem chamado Léo no Facebook. Finalmente, o jantar acabou. Eu limpei a mesa às pressas e voltei para o meu quarto. Peguei o telefone, desesperado por uma explicação razoável de Vivian, mas até altas horas a ligação não veio. Não aguentei. Liguei. Tocou por uma eternidade antes dela atender. Você não acha que me deve uma explicação? Disse. O silêncio do outro lado se prolongou. Justo quando minha raiva estava prestes a explodir, a voz de Vivian veio lenta e contida. Ter mentido foi meu erro, mas há um motivo para tudo isso. Um motivo. Então explica, falei furioso. Mas Vivian agiu como se não tivesse me ouvido. Outro trecho de silêncio encheu a linha. Senti uma profunda impotência. Sempre era assim. Toda vez que tínhamos um problema, ela se fechava, esperando que simplesmente passasse, e isso só me enfurecia mais. Após um silêncio insuportável, Vivian finalmente falou, tenho coisas a fazer. Vou desligar. E desligou. Ao ouvir o tom de fim de ligação, senti um nó na garganta. Custava respirar. Durante 5 anos cuidei dela meticulosamente. A valorizei e a amei, mas mesmo assim eu era o amante secreto escondido na vida dela. Nunca me deixou entrar no mundo dela. Até nossos encontros sempre eram em lugares onde ninguém nos reconhecia. Talvez por minha mãe, talvez por outras razões. Perdido em pensamentos, meu celular vibrou. Peguei. Era uma mensagem de Léo. O jovem namorado de Vivian me mandou a localização de uma joalheria. Fiquei confuso quando chegou outra mensagem. Evan, Vivian pediu que você recolhesse o anel personalizado da loja amanhã. As palavras de Léo acenderam uma fagulha de esperança em mim. Não me importei com a hora. Vesti uma jaqueta e saí correndo. Logo estava na joalheria. O atendente me viu e rapidamente me entregou uma caixinha com um anel personalizado. Deve ser você, Léo. Vivian ligou antes. Pediu que entregássemos quando você chegasse. São diamantes sul-africanos de primeira. Cada um tem 7 quilates. E gravamos os nomes de Vivian e o seu aqui dentro, do jeito que ela pediu. Fiquei congelado. Peguei o anel e o examinei. A palavra Love estava elegantemente gravada no interior com uma tipografia estilizada. A caligrafia era bonita e senti como se um punhal atravessasse meu coração. Fiquei em silêncio muito tempo, mas desta vez não houve raiva, nem vontade de confrontá-la, nem histeria. Guardei o anel com calma e agradeci ao atendente. Ao sair da loja, peguei um táxi direto para a empresa de Vivian. Vivian era workaholic e toda a equipe dela costumava ficar até tarde. Ao chegar, um grupo de colegas cochichava, aposto que Vivian está com esse novo Léo. Óbvio, vi eles saírem juntos ontem. Léo é outra categoria. Ele fisgou a Vivian só alguns dias. Fiquei ouvindo até o elevador atrás de mim abrir e Vivian sair. Ela me viu parado no meio do grupo. Ao ouvir os comentários das mulheres, fúria e vergonha brilharam em seus olhos. Do que diabos estão falando? Peguem no trabalho. Isto não é lugar para fofocas. O grupo se dispersou, cabisbaixo. Então ela se virou para mim. Vem comigo. Acompanhei-a até o escritório. Evan, não dê atenção. Léo e eu fomos em casa pegar uns documentos. Não aconteceu nada, explicou Vivian. Eu acredito em você, disse ela, soltando um suspiro de alívio. Começou a perguntar por que eu viera, mas pareceu pensar melhor e abaixou o olhar. Sem cerimônia, puxei a caixinha do anel da minha bolsa e a pus à sua frente. Ao vê-la, Vivian ergueu a cabeça de repente, com culpa no rosto. Como conseguiu isso? Abriu. Ri suavemente. Não. Léo disse que você pediu para que eu buscasse, então eu fui. Mas pelo lugar de onde vem, suponho que seja um presente para alguém muito importante. Vivian piscou. Pegou a caixinha com cuidado e assentiu, com um leve sorriso terno. Sim. Alguém muito importante, embora já tenha decidido me afastar. Ouvir isso me provocou uma dor forte no peito. Não quis ficar mais tempo. Tinha medo de desabar em prantos. Com voz embargada disse, está tarde. Devo ir. Mas Vivian parecia não perceber. Ficou só olhando para a caixinha do anel, sorrindo de leve e murmurando. O caminho de volta para casa não era longo, mas arrastei os pés. Desejava desesperadamente que Vivian aparecesse atrás de mim, me abraçasse e sussurrasse, Evan, tudo isso é para te dar o casamento mais perfeito. Mas ao chegar no meu prédio, Vivian não havia mandado nenhuma outra mensagem nem ligara. Respirei fundo. Naquele momento soube que o nosso havia terminado. Mamãe já dormia. Quando cheguei fui para o quarto com a intenção de descansar, pronto para acabar tudo com Vivian no dia seguinte. Inesperadamente, assim que entrei, Vivian me mandou 2 fotos. Abri.
Eram imagens de placas de vídeo, os modelos mais recentes de duas marcas top de linha. 6 meses atrás eu tinha dito a Vivian que queria uma para meu aniversário. Não é que eu não pudesse pagar, naquela época afogava-me em inseguranças. Precisava desesperadamente que ela fizesse um esforço por mim, para provar que ainda me amava. Mas ela só respondeu com impaciência: você só pensa em jogar. Não consegue focar em ganhar dinheiro em vez de perder tempo com isso. Depois disso eu não mencionei mais as placas. Jamais imaginei que ela me enviaria capturas delas agora. Respondi com um ponto de interrogação. Ela respondeu quase na hora: qual acha que é melhor para presentear um cara? Talvez porque era um tema que eu conhecia, ou por outra razão, respondi rápido. Expliquei as especificações e diferenças com seriedade. Ela pareceu feliz. Conversamos até depois das 3, quando ela disse que tinha que dormir, que falaríamos amanhã. Meu coração saltou com uma esperança boba. Instintivamente presumi que fazia tudo isso para se desculpar, pensando em me dar algo tão caro. Mas de repente algo me atingiu. Abri o perfil do Facebook de Léo. Enquanto rolava, congelei. Quando alguém te ama, conhece todas as tuas preferências. A imagem anexada mostrava o telefone de Vivian confirmando um pedido num app de compras. Os itens eram exatamente as placas de vídeo de que havíamos falado. Fiquei em silêncio, paralisado por um tempo antes de reagir. Fui ao perfil de Léo e deixei um comentário na publicação: desejo-lhes uma vida de felicidade juntos. Ia largar o telefone para dormir, quando Vivian ligou de imediato. Evan, você está louco? É só uma placa de vídeo. Qual é o problema com o seu comentário? Quer uma? Diga que eu te compro. Era realmente necessário tanto drama? Era a primeira vez que Vivian explodia. De verdade comigo, mas quanto mais ela se irritava, mais calma eu ficava. Você entendeu errado. Eu falava sério. Desejo-lhes felicidade, disse com calma. A voz de Vivian tremia. Após uma longa pausa, disse: vem amanhã ao meu escritório. Eu te explico. No dia seguinte cheguei cedo ao prédio da empresa de Vivian. Justo quando ia entrar, vi Vivian guiando Léo até o carro e saindo com ele. Engoli seco, mas nada disse. Ao me virar para ir embora, o telefone vibrou. Mensagem de Vivian: vá ao meu escritório e traz a caixinha de presente. Tenho algo importante hoje. Te explico depois. Abaixo da mensagem, um local marcado, uma fazenda. Era o lugar da nossa primeira saída. Então ela disse que tínhamos que nos casar lá, que estava cheio de lembranças. Ingênuo, eu acreditei que realmente iríamos, mas agora ela já não sentia nada disso. Fui ao espaço privativo de Vivian e peguei a caixinha de presente da sua escrivaninha. Ao me virar para sair ouvi novamente os funcionários cochicharem: hoje é o aniversário de Léo. Mal percebeu. Vivian o levou para celebrar. Dizem que comprou um supercarro de milhões. Meu Deus, que sorte a do Léo. Se soubesse como ela é na cama, dizem que o Léo ficou cheio de marcas. Congelei um segundo. Depois soltei uma risada amarga. Evan, o que você esperava? Foi uma brincadeira desde o começo. Peguei um táxi para a fazenda. Logo cheguei. Não tinha andado muito quando vi Vivian rindo e brincando na grama com o grupo de amigos. Ao me aproximar, todos se viraram. Seus olhos estavam cheios de desdém e desprezo. Um idiota sem dignidade rondando a Vivian, indo e vindo ao seu bel prazer. Dá-me a caixa, disse Vivian, a voz gelada, arrancando-a das minhas mãos. Abriu, conferiu que a chave do supercarro estava lá. Satisfeita, fechou. Obrigada, Evan. Não falei, só a observei. Ao ver que eu não me mexia, franziu o senho. O quê? Mais alguma coisa? Disse que hoje você explicaria. Minhas palavras pareciam irritá-la. Evan, é o aniversário do Léo. Você tinha que estragar meu dia. Sorri. Calma, não é isso. Só queria dizer que terminamos, só isso. Vivian me olhou. A expressão dela não foi de surpresa, nem dor, nem raiva. Foi alívio, como se a minha renúncia a livrasse de uma dívida antiga que ela nunca quis pagar. Puxou fôlego como se fosse falar, mas no fim murmurou um breve obrigado e virou-se, voltando para os amigos, com o Léo. Fiquei parado alguns segundos, imóvel, sentindo o vento na nuca, como se a fazenda, nosso antigo santuário, me expulsasse com indiferença. Virei e fui até a saída. Não olhei para trás. Não precisava. Sabia que ninguém vinha atrás. Ao chegar no táxi, o motorista, um senhor calvo com bigode espesso, me olhou pelo retrovisor: tá tudo bem, jovem. Assenti. Não saía som da minha garganta. No trajeto, o silêncio no carro ficou quase insuportável. Ele tinha a rádio ligada com uma balada suave, mas cada palavra que saía dos alto-falantes me cortava por dentro. Pedi que desligasse. Ele obedeceu sem dizer nada. Quando cheguei em casa, mamãe já estava acordada, sentada no sofá com uma xícara de café na mão, ainda de hobby. O cabelo escuro, com alguns fios brancos nas raízes, preso num coque desleixado. Ao me ver entrar, estreitou os olhos. Onde você estava? Andando, respondi sem parar. E esse terno amassado? Estive numa reunião, menti de novo. Já era costume. Subi pro quarto e fechei a porta. Não acendi a luz. Sentei na cama e deixei o peso do dia me esmagar. O celular vibrou uma vez. Era uma mensagem de Vivian: me avisa quando chegar. Ignorei. Desliguei o telefone. Pela primeira vez em anos, permiti ficar em silêncio com meus próprios pensamentos, sem a expectativa de que ela aparecesse para justificar, minimizar ou manipular. Dormi sem sonhos. No dia seguinte evitei mamãe o máximo que pude. Mas à noite, enquanto aquecia algo no micro-ondas, ela me olhou firme da mesa. Evan, o que se passa com você ultimamente? Nada. Ainda está saindo com alguém? Não era alguém que eu conheço. A tensão nas minhas costas virou pedra. Engoli saliva.
Tentei evitar seus olhos, mas ela insistiu. Você não tem um caso com alguma das minhas amigas, né? Soltei uma risada seca, quase involuntária. Ela arqueou a sobrancelha. Por que essa cara? Por que seria loucura? Disse com tom mais amargo do que pretendia. Ela me olhou por mais alguns segundos, se levantou, pegou a xícara vazia e disse, às vezes você tem um olhar que me dá medo, como se carregasse algo grande demais para a sua idade. Não respondi. Fui pro quarto, fechei a porta e me encarei no espelho. O que ela via? Um jovem de 26 anos, cabelo escuro meio desarrumado, barba por fazer porque já não me importava barbear todo dia. Mas por baixo havia um cansaço que não se explicava com números, uma mistura de humilhação, desilusão e aquela tristeza que se instala nos ossos. Religuei o celular. 17 mensagens não lidas. Todas de Vivian. Apaguei sem ler. Eu não queria mais ser o segredo de ninguém, nem o consolo, nem a desculpa. Queria desaparecer da vida de todos que um dia me fizeram sentir invisível. E para isso o primeiro passo era ficar sozinho por completo. Passaram-se 3 dias em que me movi como um fantasma pela casa. Mamãe me observava de canto de olho, fingindo não fazer isso, mas eu sentia seu olhar a cada vez que passava pelo corredor. Mal conversávamos, não sabia se temia sua intuição ou sua possível decepção. Tarde, enquanto trabalhava no laptop, deixei o celular sobre a mesa do jantar. Vibrou. Não dei importância até ouvir sua voz atrás de mim. Quem é Vivian Show? Virei de repente. Mamãe segurava o celular. Na tela, uma notificação de mensagem. Evan. Por favor, preciso ver você. O silêncio ficou tão pesado que eu podia ouvir o tic-tac do relógio. O rosto dela mudou, primeiro incredulidade, depois fúria contida. Não pode ser, murmurou, quase para si. Por isso aquelas ausências, aquelas mentiras. Levantei, mas ela ergueu a mão exigindo explicação. Desde quando? Perguntou com os olhos vidrados. Anos, respondi quase inaudível. Anos com ela, repetiu com um tom tão dolorido que me fez encolher os ombros. A xícara que tinha na outra mão tremeu. Era minha amiga, Evan, minha melhor amiga. Eu te vi crescer ao lado dela. A voz dela quebrou. Como pôde? Como você pôde? Não tive resposta. A culpa apertava o peito. Não planejei, mãe. Aconteceu e fiquei preso. Preso ou confortável, cortou ela com dureza. Suas palavras me atingiram mais que qualquer grito. Tentei me aproximar, mas ela deu um passo atrás. Não quero ouvir você agora. Levou a mão à testa, trêmula. Preciso entender como me tornei piada para vocês. Fiquei parado, vendo-a ir para o quarto e fechar a porta sem olhar para trás. Aquela noite não dormi. Abri uma a umas fotos que Vivian tinha me mandado ao longo dos anos, fugas de fim de semana, risadas escondidas, mensagens à meia-noite. Tudo aquilo agora me parecia parte de um teatro absurdo. Em cada imagem, ela sorria com elegância natural, cabelo loiro sempre impecavelmente alisado, olhos verdes frios, quase de vidro, enquanto eu aparecia nas sombras, fora de foco, literalmente invisível. Ao amanhecer decidi fazer algo que devia ter feito desde o começo, confrontá-la. Escrevi, venha à minha casa. Minha mãe já sabe. Chega de mentiras. Não demorou 5 minutos para ela responder, vou aí. A espera foi eterna. Quando a campainha tocou, mamãe já estava na sala, braços cruzados. A expressão dela era de quem havia transformado tristeza em aço. Abri a porta. Vivian estava impecável, com aquele perfume caro que sempre deixava rastro. O rosto pálido, lábios tensos. Evan, podemos falar a sós? Mamãe respondeu antes de mim, não. Se for para dizer a verdade, diga aqui. Vivian engoliu em seco. Tentou manter postura, foi um erro, Ellen. Eu não pensei que ia tão longe. 5 anos, Vivian, cortou mamãe. 5 anos não é erro, é decisão. Vivian abaixou a cabeça. Pela primeira vez a vi tremer. Eu a amava, murmurou. Mamãe riu um riso vazio, amor não, querida. O que você faz nada tem de amor. É poder. Sempre foi. Ninguém falou depois. Vivian me olhou por um instante, os olhos úmidos, e disse baixo, você não imagina quanto sinto muito. Mamãe apontou para a porta, fora da minha casa. Vivian saiu sem se defender. A porta fechou com um baque seco que soou como um ponto final. Mamãe não me olhou, disse apenas, se você alguma vez pensou que ela te via como igual, acabou de descobrir a verdade. Subiu as escadas devagar, deixando a xícara vazia sobre a mesa. Aquela xícara com a borda lascada foi o último som antes do silêncio voltar. 2 semanas depois, a casa se sentia vazia mesmo com mamãe lá. Falávamos o mínimo. Ela já não cozinhava para nós dois, nem perguntava a que horas eu voltaria. O silêncio vira idioma compartilhado. Voltei à rotina de trabalho fingindo normalidade, mas sempre que o celular tocava, uma parte de mim ainda esperava vê-la aparecer. Era reflexo, costume, e costumes, mais que amores, são o que mais dói quando acabam. Uma tarde, ao voltar do trabalho, encontrei um buquê de flores na porta do meu apartamento, girassóis e rosas brancas, laço prateado. Havia um bilhete entre os caules, sinto muito. Se pudesse desfazer o passado, faria. B. O coração deu um pulo. As flores tinham o perfume dela, aquele cheiro caro e quase etéreo que me lembrava hotéis, segredos, promessas não cumpridas. Levei-as para dentro e encarei sobre a mesa, sem saber se deveria guardá-las ou queimar tudo. Acabei colocando num copo comum, sem vaso, sem cuidado. Não sei porquê, senti-me ridículo, como se aquele gesto chegasse tarde, como tudo que ela fazia. Dias depois, uma notificação tirou-me do turbilhão, uma foto postada por Léo. Ele e Vivian sorrindo no terraço de um restaurante elegante. Ela vestiu o mesmo vestido que eu lhe dera de aniversário há 2 anos. Na legenda, às vezes a felicidade vem quando menos se espera. Li os comentários, que casal lindo. Perfeitos juntos.
Desejo-lhes o melhor. Ali entendi que aquelas flores não eram pedido de perdão, eram fechamento, uma maneira elegante de limpar a consciência. Naquela noite, mamãe entrou no meu quarto, deixaram flores pra você. Já vi, era dela, respondi. Não jogue fora ainda, sussurrou. Às vezes até o gesto errado serve pra entender quem não deve ficar na sua vida. Foi e me deixou com o eco daquelas palavras que doíam mais do que queriam consolar. No fim de semana saí pra caminhar pelo centro. Chovia. As ruas brilhavam com asfalto molhado e cheiro de café barato. Passei pelo mesmo café onde Vivian e eu nos encontrávamos, sempre na mesma mesa do fundo. Entrei sem pensar. O lugar estava quase vazio. Sentei no nosso canto e pedi um café preto. A garçonete, jovem, cabelo castanho e sorriso sincero, me olhou e disse, faz tempo que você não vem. Vou te servir o de sempre. Como sabe? Porque ela sempre pedia primeiro, mas você era quem acabava bebendo. Respondeu com um leve sorriso. Fiquei sem saber o que dizer. Enquanto mexia o café notei um envelope sob o saleiro. Estava endereçado a mim, com minha caligrafia, a caligrafia elegante de Vivian. Dentro, uma carta curta, não sei como seguir sendo eu sem magoar os outros. Desculpa se alguma vez te fiz acreditar que eu era capaz de amar de outro jeito. Cuida-te. Enfiei de volta no envelope e deixei no lugar. Levantei, paguei e saí. A chuva tinha parado, mas as ruas ainda brilhavam com a luz dos postes. Decidi que seria a última vez que responderia a um gesto dela. Mesmo com esse pensamento, ela não merecia tanto espaço na minha memória. Aquela noite joguei as flores no lixo. As pétalas ainda estavam frescas, como se resistissem a murchar, igual às mentiras que ela me contou. Pela primeira vez não senti nostalgia, só um cansaço profundo e uma calma estranha, a que vem quando se aceita que algo acabou de verdade. No dia seguinte acordei mais leve, não feliz, nem renovado, mas menos carregado, como se finalmente tivesse fechado uma janela por onde sempre entrava frio. Cheguei ao escritório alguns minutos antes do habitual. Ainda não se ouviam teclas nem murmúrios do resto da equipe. Peguei café na pequena cozinha e sentei diante do monitor tentando ver e-mails sem pensar em Vivian, Léo ou mamãe, mas tudo estava ali escondido em cada linha da minha caixa de entrada, como um vírus difícil de erradicar. Foi então que a vi pela primeira vez, uma mulher de uns 25, talvez 26 anos, pele morena clara, cabelos cacheados presos num rabo alto, olhos grandes e expressivos. Trazia uma pasta cheia de documentos e uma mochila num ombro só. Sorria sozinha, como se carregasse música por dentro. Parou diante da minha mesa. Você é Eva? Sim, sou eu. Sofia estendeu a mão. Fui designado para o novo time de logística. O aperto de mão dela foi firme, caloroso. Não havia sedução nem ambiguidade, era simples, honesto. Os dias com Sofia se tornaram pequenos respiros. Nada extraordinário aconteceu entre nós, e essa era justamente a diferença. Não havia pressa, nem tensão invisível, nem aquele jogo doentio de adivinhar o que a outra sentia. Ela era uma presença constante, sem pressão. Uma tarde, ao sair do trabalho, ela se ofereceu para me levar. O carro era velho, com um adesivo no vidro traseiro, não me toque que eu quebro. Entrei, o interior cheirava a menta e papel, posso pôr música? Claro. Ela colocou uma playlist que ia do jazz ao rock argentino dos anos 80. Cantava baixinho, sem preocupação em afinar. De repente percebi que a observava, não por atração, mas por outra coisa, a presença inteira dela. Não precisava de validação, não buscava atenção, simplesmente era. E aquilo era o mais estranho e bonito que eu tinha visto em anos. Ela me deixou na porta de casa. Antes de sair olhou séria pela primeira vez. Evan, não sei o que você carrega, mas quando fala parece ter medo de que o mundo desabe se você respirar fundo demais. Não digo isso por mal, mas se algum dia quiser tirar isso de cima, não me incomoda escutar você. Assenti. Ela sorriu e completou, enquanto isso, te empresto minha playlist. Isso também cura um pouco. Foi embora. Aquela noite não sonhei com Vivian. Nem com Léo, nem com mamãe. Pensei numa playlist, num carro velho e numa mulher que sem querer me lembrou que ainda existia algo parecido com ternura. Pedi desculpas, olhei para ela por longos segundos antes de responder. Sim, desculpa, mas isso não significa que volto. Vi algo se quebrar na expressão dela. Não uma fenda dramática, só um leve rebaixar nos olhos e na boca, como quando percebe-se que se perdeu algo que achava garantido. Me aproximei e beijei sua bochecha. Cuida-te, Vivian, disse e saí do restaurante sem olhar para trás. A chuva continuava, mas dessa vez não me importei de me molhar, porque finalmente entendi que a única forma de fechar um ciclo não era com um portão batido, e sim com uma graça sincera e um adeus sem ódio. Voltei do restaurante numa garoa persistente, daquelas que não molham demais, mas parecem em tapa suave e constante. Caminhei sem guarda-chuva, mãos nos bolsos, repetindo cada palavra que Vivian disse. Não doeu. Não, dessa vez era como se a voz dela não tivesse mais espaço dentro de mim. Ao chegar em casa, mamãe estava na cozinha fazendo chá de gengibre, aquele que fazia quando eu era criança com febre. O vapor subia em espirais, enchendo o ar com aroma quente. Não me olhou ao entrar, mas a voz cortou o silêncio. Você foi vê-la? Sim. Sentei na cadeira mais próxima. Conversamos tudo. Ela pediu perdão. Você acreditou nela? Sim, mas não importa. Finalmente me olhou. O rosto marcado, olhar cansado, sem maquiagem. O cabelo escuro, com fios grisalhos agora mais visíveis, solto sobre os ombros. Parecia alguém que carregou muito sem dizer. Não me dói que você tenha se apaixonado por ela, Evan. Me dói que você pensou que eu não resistiria. Não pensei isso, mãe. Só não quis te decepcionar. Aproximou-se e deixou a xícara à minha frente. Te criei para ser livre, não para se esconder. Talvez não soube como estar perto sem controlar. Você a queria como amiga e como mulher. Ficamos em silêncio.
A tensão foi embora, mas ficou a estranheza de quem tenta se reencontrar depois de magoar mutuamente. Ainda dói? Perguntou sem me olhar. Não como antes. E Sofia? Levantei a cabeça, surpreso. Como soube dela? Te ouvi falar ao telefone. Você tinha aquele tom que usava quando ainda sonhava com alguma coisa. Não pude evitar sorrir. Mamãe sorriu também, tímida. Gosta dela? Ainda não a conheço bem. Mas se ela não te apaga, não te esconde, não te faz sentir menor, já me agrada mais que a outra. Aproximou-se e me abraçou, gesto desajeitado, quase mecânico, mas genuíno. Eu não lembrava quando foi a última vez que mamãe me abraçou assim. Não prometo entender tudo, sussurrou perto do meu ouvido, mas quero estar perto sem te julgar mais. Isso chega, murmurei. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma mensagem inesperada dela, amanhã vou vê-la. Demorei segundos para entender, era a Vivian. Mamãe ia enfrentá-la. Você tem certeza? Respondi, não por você, por mim, porque mereço dizer o que não disse. Não pude evitar nervos. Imaginei duas mulheres fortes, com feridas próprias, cara a cara pela primeira vez desde que tudo quebrou. À tarde, quando voltei do trabalho, mamãe já tinha ido vê-la. Esperava-me na sala, olhar firme, mãos calmas. Fui. E o que aconteceu? Falei tudo o que tinha que dizer. Não gritei, não a xinguei. Só disse que quando alguém parte o coração de uma pessoa que amava, desculpas não bastam, ela não traiu só a amante, traiu uma mulher que confiou nela quando ninguém mais confiava. Engoli em seco. O que ela disse? Chorou. Pediu desculpas. Disse que se sente vazia. Você acreditou? Sim. Mas isso não muda o que fez e não muda o que você merece. Olhei para ela. Tinha o queixo erguido, dignidade intacta. E então disse, pode fechar esse capítulo sabendo que eu também fechei. Abracei-a, não por necessidade, mas por gratidão. Finalmente minha mãe agia como mãe, não perfeita, nem heroica, mas presente. E isso valia mais do que todas as explicações que nunca vieram. Não sei se foi o abraço dela ou vê-la enfrentar Vivian com a dignidade que eu não soube ter, mas algo mudou em mim depois disso. Senti-me mais leve, como se o passado tivesse deixado de ter a chave do meu presente. Comecei a sair mais, rir sem medo de me machucar. E como se tudo esperasse eu baixar a guarda, Sofia passou a ocupar mais espaço na minha vida. Era sutil, mandava músicas quando eu tinha um dia ruim, trouxe uma plantinha para minha mesa do escritório, para não morrer de tédio, riu, e me ouviu não como quem quer consertar, mas como quem só quer estar quando a gente se desmonta. Uma tarde, andando num parque, ela chutou uma pedra sem querer e quase perdeu o equilíbrio. Agarrando meu braço, riu e ficou um segundo presa a mim. O contato foi breve, mas elétrico. Sentamo-nos num banco. O sol baixava devagar. Sofia, com jaqueta jeans, cabelo num coque bagunçado e olheiras leves, parecia cansada, mas bonita, não de revista, mas de verdade, daquelas que só se notam quando te curam. Eu disse direto, não quero ser uma versão melhorada de outra pessoa. Ela olhou sem entender bem. Não quero que esteja comigo se ainda pensa nela. Não como passado, como possibilidade. Fiquei em silêncio, não por dúvida, mas porque esperava que ela dissesse algo que eu não tinha coragem. Sofia, você não é a Vivian. Você é tudo que ela não foi. Ela negou com a cabeça, isso não basta. Não quero existir por comparação. Quero ser escolhida pelo que sou. As palavras dela me deixaram exposto, tinha razão. Eu não estava pronto, ainda havia fissuras frescas. Estou aprendendo a ficar sozinho sem sentir vazio, falei. Agora entendo que amar não é segurar quem te machuca, é saber quando alguém te faz bem. Ela baixou o olhar, então termina de aprender. E se algum dia estiver inteiro, volta, mas não venha pela metade. Levantou, me beijou na bochecha, não um adeus definitivo, mas quem deixa a porta entreaberta, e foi embora sem drama. Via se afastar com seus tênis velhos e passo leve. Não chorei, mas senti um vazio diferente, não de perda, mas de consciência. Sofia não era história de substituição, era uma história nova que não merecia ser construída sobre feridas antigas. Naquela noite abri um documento em branco e escrevi tudo o que nunca disse, uma carta para mim, para ela, para ninguém, uma maneira de me esvaziar sem ferir mais. Voltar à rotina sem Sofia foi diferente de voltar sem Vivian. Com Sofia havia uma ausência limpa, sem rancor, mas doía do mesmo jeito. Me afundei no trabalho, horas extras, tarefas que ninguém queria. Silêncio, era mais fácil assim. Ninguém pergunta demais quando parece que você está ocupado. Numa tarde qualquer entrei no escritório e notei o clima estranho, olhares cruzados, murmurinhos que se calavam quando alguém entrava na copa, aquele tipo de tensão que aparece quando algo grave paira, mas ninguém diz em voz alta. Foi Julian, um dos mais imprudentes do marketing, quem se aproximou com seu sorriso cínico que sempre me irritou. Ei, viu o vídeo? Que vídeo? Perguntei, fingindo surpresa. Achei que tivesse chegado para você. O grupo já tem. Alguém vazou. Ela perdeu o controle. Nem precisou terminar a frase. Naquele instante, meu celular vibrou, mensagem de número desconhecido, só um arquivo de vídeo. Abri. Vivian e eu num hotel com Léo. Não mostrava nada explícito, mas as imagens, os sons de fundo, o tom bastavam. Alguém filmou por uma fresta. O pior não era o que mostrava, era o fato de que existia. Levantei sem dizer nada. Fui direto ao banheiro, tranquei a porta do box, apoiei a testa na madeira e respirei fundo. Não era ciúme, nem tristeza, era indignação, vergonha alheia e, em parte, uma culpa estranha, porque por mais que eu já não sentisse nada por ela, uma parte de mim lembrava quando a olhava como alguém intocável. Ao sair, havia 7 chamadas perdidas de Vivian. Não atendi. 1 hora depois ela apareceu no meu trabalho. Entrou sem pedir, desarrumada, olhos inchados, parecia ter chorado o dia todo, maquiagem borrada, cabelo solto e bagunçado, uma jaqueta preta nada a ver com seu estilo usual. Estava despedaçada.
Evan, disse, agarrando meu braço. Preciso falar com você. Não é lugar. Não ligo. Não tenho onde me esconder. Levei-a para fora. No estacionamento começava a garoar. Ela tremia, sem se mover. Você sabe que nos filmaram? Não sabia que alguém gravou. Não sabia que isso iria circular. E por que veio atrás de mim? Não sou seu advogado nem confessor. Por que não tenho ninguém? Por que a você eu não mentiria mais? Por que você sempre me viu como pessoa, mesmo quando eu não merecia? Olhei-a fixo. Quer que eu te defenda, te console? Não posso. Já não posso. Ela baixou o olhar, só queria que você soubesse. Não foi minha culpa. Não sua culpa que filmaram, isso é óbvio. Mas o dano começou antes do vídeo. Vivian começou antes, quando você cruzou o limite sabendo que coisas iriam quebrar. Ela sentiu, não discutiu. Desculpa por voltar, por te pedir algo quando já não tenho nada a te dar. Não respondi, fiquei só olhando. Talvez ainda restasse ternura, mas não suficiente. A chuva aumentou. Ela foi embora sozinha, sem guarda-chuva. Voltei ao prédio molhado e cansado. No elevador vi meu reflexo, barba crescida, olheiras marcadas, olhos de quem parou de esperar. Pensei em Sofia, na voz firme dela, na necessidade de não ser comparada, e entendi que não podia dar nada se continuasse arrastando as ruínas de outro. Talvez ainda não fosse livre, mas estava aprendendo. Depois do escândalo do vídeo, a empresa entrou num estado de murmúrio permanente. Sempre que alguém mencionava Vivian, falava baixo, como se pronunciar o nome invocasse desastre. Ninguém falava comigo diretamente sobre isso, mas todos sabiam. Eu era o ex, o que manteve relação secreta com ela durante anos, o que agora caminhava entre ruínas com o rosto de quem diz que aquilo não o atinge, quando na verdade toca, só que de outra maneira. Passaram dias sem que Vivian tentasse me contatar, isso, de certo modo, era um alívio. Numa noite, depois de um dia longo, abri uma pasta velha no computador, capturas de tela, fotos, mensagens de voz, tudo que guardei daquela relação. Um altar digital ao sofrimento que decidi não preservar. Selecionei tudo e deletei sem cerimônia, sem raiva, só vazio. Abri um documento em branco. Senti a necessidade de escrever, não a ela, a mim, ao Evan de anos atrás que engoliu palavras, esperou demais, confundiu intensidade com amor. A carta saiu sozinha, não foi sua culpa que ela não soube te amar. Também não foi culpa sua ter permanecido tempo além do necessário. Mesmo que te amem diferente, já basta, pare de se doar a quem não sabe receber. Terminei de escrever e deixei o arquivo lá. Não imprimi, não assinei, não precisava. Desliguei o computador, respirei. O celular tocou, Sofia. Passei pela sua rua e vi luz na janela. Tá acordado. Não pensei duas vezes, sim. Minutos depois bateram à porta. Era ela, com sua jaqueta de sempre, cachos soltos, olhar calmo. Sem raiva, sem ansiedade, sem exigências. Só ela, completa. Perdão por aparecer sem avisar, disse. Sempre gostei quando você faz o que sente. Entrou sem convite. Sentou-se no sofá, cruzou as pernas. Falou algo que li depois, se alguém se vai para se encontrar, não interrompa. Mas se volta, escute o que traz. Sentei frente a ela. Ok. Voltei porque entendi algo, não tenho que te salvar, mas mereço que não me arraste com seus escombros. Não vou te arrastar. E se ainda pensa nela, pense, pensar não é o mesmo que esperar. Já não espero mais nada da Vivian, nem ódio, nem ternura, só nada. Então Sofia sorriu leve, então podemos começar. Não nos beijamos. Não teve trilha sonora. Era melhor, uma conversa honesta entre duas pessoas dispostas a se cuidar. Conversamos até amanhecer, quase sem falar sobre nós, como se não fosse preciso rotular. Na despedida disse, não quero promessas, só presença. Isso eu posso dar. Ela me abraçou e, dessa vez, eu não tive medo de soltar o passado, porque entendi algo que Vivian nunca compreendeu. Perdoar não é voltar. Perdoar é ir-se sem levar veneno e só voltar se houver vida nova do outro lado. 3 meses depois daquela madrugada com Sofia tudo tinha mudado, não de repente, como final de filme, foi lento, dolorosamente real. Vivian desapareceu do convívio. Uns diziam que renunciou, outros, que saiu do país. Nunca me interessei em confirmar. A última vez que ouvi o nome dela foi numa conversa alheia na fila do café. Ouvi como se não me pertencesse e segui em frente. Minha mãe agora perguntava por Sofia sempre que ligava. Ela gostava de me ver tranquilo, dizia que era meu primeiro relacionamento sem vertigem. Eu não corrigia, não era vertigem o que eu tinha antes, era vertigem disfarçada de amor. Sofia e eu não morávamos juntos nem apressamos nada, mas nos víamos quase todos os dias. Às vezes dormíamos no AP dela, pequeno e com cheiro de discos e livros velhos, outras, no meu, que ainda aprendia a se livrar de fantasmas. Uma tarde recebi um e-mail inesperado, proposta de emprego em outra cidade, salário melhor, mais responsabilidade, uma mudança total. Conversei com Sofia enquanto comíamos empanadas sentados no chão, do jeitinho que fazíamos quando ninguém tinha ânimo para arrumar a mesa. Quer ir? Perguntou ela, sem tom de reproche. Quero recomeçar, e desta vez sem esconder quem sou. Ela sentiu, então vai e faz direito. E você? Sorri, se o novo Evan for tão bom como o que vejo agora, vai me convidar para visitá-lo. Beijei sua testa. Mudei 2 semanas depois, apartamento novo, cidade nova, móveis usados escolhidos por mim, sem presentes de quem me fez sentir pela metade, sem flores falsas. Numa noite, ao pôr os livros em ordem, recebi uma mensagem. Sofia, ainda me gostas? Fiquei olhando a tela sem saber se era declaração ou teste. Escrevi, agora sei que quero te dar, e não é reflexo de ninguém. Ela não respondeu na hora, mas logo, então vem me buscar quando estiver pronto. Saí ao balcão. Era noite, as luzes da cidade pareciam novas, o ar tinha cheiro diferente.
Não sabia quem seria nessa nova versão minha, mas sabia algo, já não era o amante secreto de ninguém. Não pedia para ser visto, não ficava calado por migalhas. Era Evan. E, pela primeira vez em anos, isso bastava.